Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana Isabelle, autora de ficção cristã, como vocês já sabem, e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. No último vídeo, eu contei um pouquinho sobre o processo que eu e a minha família enfrentamos nos últimos meses, né, de saída da instituição que nós fazemos parte, né, eu a vida toda, o meu marido já há muitos anos, e contei também um pouquinho como que isso impactou as nossas vidas, mas eu não entrei em tantos detalhes, né? Então, neste vídeo eu vou responder algumas perguntas. Ele vai ser dividido em dois vídeos, né? Esta é a primeira parte, e acredito que na quinta-feira vocês vão assistir a segunda parte, certo? Então, vamos lá. Quando eu mencionei para vocês no vídeo passado, né, que é um pouco diferente quando nós fazemos parte por muito tempo de movimentos sectários, eu atesto para vocês com a maior certeza, com toda a certeza do mundo, que quem está dentro de movimentos assim, não acreditam que estão fazendo parte de um movimento sectário, certo? Elas acreditam que estão realmente dentro de instituições cristãs. E uma das perguntas que eu recebi aqui é a seguinte: quando você disse no vídeo sobre doutrinas heréticas, o que significa isso? Não é crítica, é só porque não entendi. Ok, então vamos lá, a gente vai explorar um pouquinho sobre esse assunto. Eu não sou especialista no assunto, tá? Existem muitos estudiosos, muitos historiadores que estudam sobre as histórias dos movimentos sectários, enfim, ao longo de muitos anos. Então, o que eu fiz foi estudar um pouquinho do que esses estudiosos de anos e anos têm publicado e etc, certo? Então, o que a gente precisa entender sobre esse assunto é que existe um padrão. Então, suponhamos que você seja uma pessoa cristã, que acredita em Deus, acredita na Bíblia. Quando a gente avalia, né, o início ali da igreja primitiva, depois da morte de Jesus, a gente consegue ver um certo padrão se formando, até a institucionalização da igreja lá com Constantino e etc, certo? Para esse tempo tiveram muitas perseguições, tanto de judeus, né, que não queriam aceitar aqueles cristãos, e dos gentios também, né, do próprio Estado, né, que botava aquele tanto de cristão lá no Coliseu, perseguir, enfim, aquela doideira toda que teve ali no início, infelizmente. Então, a gente percebe que esse pessoal que foi se convertendo ao cristianismo, eles seguiam certas coisas. E para a gente saber qual é esse padrão, a gente precisa olhar para onde? Para o Novo Testamento, certo? Então, quando a gente avalia as doutrinas da igreja primitiva, a gente percebe que é onde boa parte das igrejas evangélicas protestantes estão pautando hoje as suas doutrinas. Existem discordâncias teológicas, né, ali no que diz respeito à interpretação de um ou outro ponto, ok? Mas ainda assim, tende-se a permanecer dentro daquele padrão. Quando a gente olha para movimentos sectários, é diferente. Por mais que boa parte desses movimentos sectários se intitulem como cristãos, o padrão do cristianismo mostra que não encaixa, né? Esses movimentos acabam que não há um encaixe perfeito ali dentro. E isso não quer dizer que todas as religiões têm que ser do mesmo tipo, né? Que tem que pensar da mesma forma. Não, né? Tanto que nós temos inúmeras outras religiões por causa justamente das diferenças na interpretação de alguma parte, enfim. Quando a gente fala, né, de doutrinas heréticas, a gente tem que, em primeiro lugar, saber o que é isso, né? O que é herética, né? Herética vem da palavra de herege. Herege é aquele que pensa diferente, aquele que se posiciona, né, diferente, contrário do que um grupo, né? Um grupo ali. Quando a gente avalia, e voltando justamente na época ali de Jesus, a gente percebe que ele foi tido como o quê? Tecnicamente um herege, né? Tanto que ele foi acusado de blasfêmia, os seguidores dele até colhiam no sábado, enfim, né? Estavam com fome, eles acabaram colhendo ali para saciar a fome deles. Então, ao longo dos anos, a gente vai perceber esse mesmo padrão. Na Reforma Protestante, Lutero ele foi considerado um herege pela igreja. Por quê? Porque ele começou a pensar diferente da Igreja Apostólica Romana. A cada novo movimento que nasce, né, seja ali no âmbito religioso, a gente entende que essa pessoa está pensando diferente do que aquele grupo ao qual ele estava inserido. Então, isso por si só que caracteriza um herege, aquele que pensa diferente. Não tem nada de demoníaco, né, alguma coisa assim que obscuro, tem nada a ver com isso, tá? Herético, herege, significa simplesmente aquele que pensa diferente. E agora seita, né, que é outra, mas seita significa apenas
que um grupo religioso se posiciona conscientemente de forma diferente do que é esperado dos outros grupos cristãos, certo? Então, uma seita, sectário, é separado, aquele que se posicionou de forma consciente. Não, nós realmente pensamos desta outra forma, e isso não se encaixa ali dentro do cristianismo que é pregado, que é levantado e disseminado nessas outras igrejas, ok? Eu me referi no vídeo passado sobre isso, né, sobre essas doutrinas heréticas da igreja adventista. Foi isso, são doutrinas que você não encontra em nenhuma outra igreja. Você não encontra elas na igreja católica, não encontra ela na presbiteriana, não encontra na batista, não encontra em nenhum outro lugar. Por quê? Porque elas são única e exclusivamente da igreja adventista, certo? E por que só tem essas doutrinas na igreja adventista? Justamente por causa da Ellen White, né, que é considerada a profetisa da igreja adventista, né? Ela foi uma das pioneiras, ela e o esposo dela, o James White, eles eram os pioneiros, né? Foram os pioneiros da igreja adventista. Então, ela teve luz, né? Dizendo ela que ela teve visões e inspirações de Deus, e aí ela, né, a cada entendimento, a cada visão, ela vinha com um entendimento teológico, um posicionamento diferente sobre aquilo que estava sendo estudado para ser formalizado ali dentro daquele grupo que estava se iniciando. E isso foi depois de quê? Depois daquela grande decepção que teve início ali com o movimento Millerita, no século XIX, que eles marcaram a data que Jesus ia voltar, né? A primeira data que eles marcaram foi para 1843, e Jesus não voltou, eles fizeram um novo cálculo, e aí deu que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. E Jesus não voltou. Jesus não voltou. E aquele dia ficou marcado como o dia da grande decepção, né, a grande desilusão, né? Tem gente que se refere de forma diferente, mas ficou conhecido dessa forma. E a partir desse momento, muita coisa terrível aconteceu. Muitos movimentos sectários começaram a surgir, né? Movimentos que não queriam deixar a ideia de que Jesus realmente iria voltar em algum momento, e vários pequenos grupos começaram a ter início a partir dali. Boa parte das pessoas que acreditaram e se envolveram no movimento millerita, mais conscientes e que se arrependeram, né, e viram que tinham entrado em uma bocada, né, em uma fria ali, retornaram para as suas igrejas anteriores, né, igrejas tradicionais, mas houveram muitos movimentos que surgiram depois disso. Uma delas foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, esse meio tempo ali, de 1844 até 1850 e poucos, que foi quando a igreja realmente foi formalizada, eles eram um grupo pequeno, né? Eles faziam certos cultos em algumas localidades. Esses cultos, eles são muito macabros, assim, os relatos que se tem ali, que Ellen White estava tendo visões, eram coisas muito macabras que aconteciam. E, assim, é muito diferente da narrativa ilibada que a instituição hoje passa. A instituição, ela passa uma narrativa dos pioneiros muito santificada, é ilibada mesmo, como eu falei. E quando a gente avalia o que realmente as pessoas falavam do movimento adventista do sétimo dia, ali no início não tinha esse nome ainda, né? Mas ali quando você pega esse grupo dos pioneiros que surgiu a igreja adventista, as pessoas falavam coisas muito terríveis sobre aquele pessoal, principalmente de Ellen White, né? A forma como ela ficava quando tinha essas visões era um negócio, assim, terrível. Totalmente diferente do que eu aprendi a minha vida toda. Eu tenho 28 anos, eu fui, né, nascida e criada em berço adventista, né, como a gente costuma dizer. E o que eu aprendi dos pioneiros foi algo, assim, dentro do que a instituição prega, dentro do que a instituição relata como verídico, foi totalmente diferente. Então, a instituição hoje, ela tenta dar uma mascarada, tenta dar uma maquiada, né, nesse início, porque ele é realmente muito macabro, mas você tem relatos de pessoas que viram aquilo, que não se tornaram adventistas, mas que viram aquilo e que definitivamente não quiseram continuar naquilo ali, se afastaram depois, enfim, é isso. Tá, e quais são essas doutrinas, né, essas doutrinas heréticas da igreja adventista? Eu acredito que eu vou fazer um vídeo separado falando exatamente sobre essas doutrinas, mas aqui eu vou elencar algumas delas. E a primeira doutrina, né, que a gente tem aqui é a doutrina do santuário, né? Não existe essa doutrina do santuário em nenhuma outra igreja. E por que não tem, né? Porque ele foi invenção somente da cabeça lá de Iran Edson,
que foi um dos pioneiros, né, da Igreja Adventista. Então dizendo ele que teve uma visão, né, de Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E aí eles entenderam que 1844, né, 22 de outubro, havia sido, na verdade, não que seria a volta de Jesus, mas seria simplesmente a passagem de Jesus lá no céu, no santuário celestial, de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo, para iniciar, então, o juízo investigativo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente não tem nenhuma base bíblica para essa doutrina, absolutamente nenhuma. E aí a gente tem um problema muito grande, né? Porque quando a gente tira coisa só da nossa cabeça, né, do que a gente acha que realmente aconteceu, a gente tem um quê bem grande, assim, para resolver. Né? Porque se eu sou cristã e tenho a Bíblia realmente como regra de fé, se eu acredito no que está escrito aqui, é realmente algo que eu devo seguir, então eu preciso ter as doutrinas, né, os dogmas a seguir pautados nela, e não no que na cabeça de uma pessoa, né, que se diz profeta. E todo movimento sectário, ele tem isso como profeta, né, alguém que tinha visões, ou alguém que era muito diferente, né, de todos os demais, enfim, é aquele líder que vai levar ali uma mensagem de Deus, né, ele tem um relacionamento muito mais íntimo do que todo mundo, e então ele faz essa ponte aí, né, entre aquele grupo e Deus, né, todo movimento sectário tem isso, todo, não tem um sequer que não tenha essa estrutura. E aí tá, temos o juízo investigativo, aí assim, os adventistas, eles podem até falar, mas tem base bíblica, assim, é só pegar Daniel, e aí eles pegam uns textos bíblicos, né, realmente do Novo Testamento, só que, gente, são textos que eu já vi, Rodrigo Silva, Leandro Quadros, o próprio Arilton de Oliveira, se não me engano, esses pastores da Novo Tempo, eles fazem tanta volta para poder explicar algo que deveria ser simples, que você pensa, cara, algo de errado não está certo. Porque se você tem que dar tanta volta, tem, sabe, ser muito gênio para poder explicar um negócio que está aqui, 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 lá. Não é algo que está claro, para que você vai atestar que aquilo realmente é daquela forma, sabe? Então, existem muitas lacunas, né? E o próprio juiz investigativo, querendo ou não, ele coloca o sacrifício de Jesus como algo que não foi finalizado, não foi suficiente. Então, hoje a gente precisa de um juiz investigativo para poder resolver o que Jesus não finalizou na cruz, sendo que quando ele ressuscitou, ele nos falou, né? Está consumado, né, não precisa de mais nada. Precisa ser o quê? Simplesmente aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso que você precisa fazer. Então, foi a partir desse ponto que eu comecei a entender que, ok, se isso está errado, o que mais está errado? E aí, nesse ponto, eu decidi realmente colocar à prova tudo que eu sabia, né, de Ellen White, dos pioneiros, da instituição em si. E quando eu coloquei tudo isso à prova, eu vi que realmente não tem como. Tá, outra doutrina. O sábado como selo de Deus. Os adventistas afirmam que o sábado ele é o sinal de Deus, né, o selo de Deus para o seu povo. E a guarda do domingo é o sinal da marca da besta. Né? Então, se você guarda o sábado, você tem o selo de Deus. Você que guarda o domingo tem a marca da besta. Existe toda uma interpretação teológica em relação a isso, baseada nas visões de Ellen White, porque os pioneiros não eram sabatistas, eles aprenderam sobre o sábado com uma batista do sétimo dia. Curiosamente, os batistas do sétimo dia não entendem que o sábado é selo de Deus, né? O sábado é simplesmente um dia de descanso, e é muito bonita a forma como ele enxerga o sábado, é porque realmente era para ser enxergado somente daquela forma, e ponto final. Só que aí Ellen White teve várias visões sobre o sábado, até que ela entendeu, né, que ele era o selo do povo de Deus. E existe toda uma manipulação, né, acerca disso, dentro da igreja adventista. E manipulação por quê? Porque são realmente coisas que são faladas que te fazem acreditar e abrir mão de muitas coisas da tua vivência, da vida, por causa do sábado. Então, pessoas acabam perdendo oportunidades de emprego, né, mesmo diante de dificuldades financeiras, porque por causa do sábado. Então, você não faz compras, você deixa de fazer muitas coisas no dia de sábado, porque há um medo muito grande de transgredir este sábado. E esse medo, ele é pautado no que justamente Ellen White fala. Então, para os adventistas que dizem que, Ellen White a igreja adventista não faz terrorismo sobre questões do sábado, porque realmente não há nenhum terrorismo, mas você, se trabalhar no sábado, você é cortado do rol de membros,
ou pelo menos disciplinado na Igreja Batista do Sétimo Dia. Inclusive, isso não acontece, né? Curiosamente, né? Que foi com quem os adventistas aprenderam e eles não fazem isso. Você também não pode fazer nada na igreja, né? Não pode pregar, não pode cantar se você estiver transgredindo o sábado. Então assim, a gente tem muitas limitações em relação a essa questão do sábado dentro da Igreja Adventista. Tudo isso pautado no que a profetisa, né, a suposta profetisa, falou. E por que suposta, né? Porque muitas das coisas que ela falava que iriam acontecer não aconteciam. Então a própria Bíblia fala, né, assim, uma pessoa que se diz profeta diz alguma coisa e isso não vem a acontecer, então ele é um falso profeta, né? A própria Bíblia fala disso. E a Igreja Adventista fecha os olhos para todas as profecias que Ellen White disse, a pessoa que iria acontecer e que não aconteceram. Existem algumas outras doutrinas, né, a própria do exclusivismo, do adventismo, mas eu não vou me patar nessas questões agora, porque eu tenho outras perguntas para responder. Então, vamos lá. Você não tem medo de ser considerada herege? Então, como eu já falei aqui, o que é herege? Herege é aquele que pensa diferente de um grupo, de ali uma instituição religiosa e tal. E depende, quem é que está me chamando de herege? Porque se quem está me chamando de herege são os adventistas do sétimo dia, então sim, eu sou super herege para eles, porque eu realmente não penso igual a eles. Agora, eu não sou herege para os presbiterianos, que é onde eu estou visitando. Não sou considerada herege, inclusive em estudos aqui que a gente já fez com o reverendo, eu levantei alguns pontos e ele, tranquilo, sabe? Fica na paz, ele falou para mim. Isso não é algo né, que vai tirar a sua salvação, sabe? Não tem nada a ver. Se quiser me intitular como herege, eu vou continuar dormindo as minhas noites tranquilamente. Próxima pergunta, né? Então vamos lá. Qual foi o momento mais significativo que te acendeu o primeiro alerta? Gente, essa pergunta é realmente muito boa. Porque eu só tive os meus olhos abertos para a questão doutrinária da Igreja Adventista quando a gente teve muitos problemas com as pessoas lá de dentro. Então, assim, muita gente pode até achar, você saiu da igreja por causa das pessoas, né? De problemas com as pessoas. E, ok, cada um é livre para pensar o que bem entender. Sim, mas no lugar, no vídeo anterior, eu inclusive mencionei isso. Nós entregamos todos os nossos cargos da Igreja Adventista, porque realmente aconteceu muita coisa ruim ali, muitas perseguições, muitas apunhaladas nas costas, muitas puxadas de tapete de pessoas que deveriam estar nos ajudando, mas que, né, queriam nos prejudicar. Mas isso foi suficiente para a gente entregar nossos cargos e querer dar um tempo da liderança da igreja. Não sei se realmente não querer mais fazer parte da igreja adventista foi entender a fundo as doutrinas. A questão é, a narrativa adventista, ela é muito bonita mesmo. A pessoa, ela é convertida ao adventismo, cara, ela fica encantada com tudo que é falado ali, com as doutrinas, o estudo bíblico, é tudo muito lógico, é tudo muito bem feito. Então, assim, esse negócio de... É por isso que muitas pessoas adventistas criticam quem sai da igreja por questões doutrinárias, acusam de que essas pessoas estão saindo porque se decepcionou com pessoas, sem analisar as coisas realmente a fundo. A questão é disseminado na membresia da igreja que a igreja adventista é a única que segue a Bíblia totalmente como ela deve ser seguida. A única. Aí você para pensar, né? E eu só comecei a pensar isso depois, né? Depois que eu saí da igreja adventista. Aí você pensa, pô, cara, quem escreveu a Bíblia foram os judeus. Foram os judeus que escreveram e para os judeus. Você tem ali um texto, né, um direcionamento no discurso, né, para os gentios, no Novo Testamento. Mas a Bíblia ela foi escrita por judeus. Então, como é que eu posso alegar que somente a Igreja Adventista, que surgiu no século XIX, é a única que segue a Bíblia como ela de fato é? Então foi justamente quando eu parei de olhar para a igreja com olhos apaixonados de que ela era realmente a única que seguia a Bíblia como ela de fato é, que ela é a única exclusiva, né, que tem uma mensagem exclusiva e específica para o povo de Deus dos últimos tempos, foi que eu consegui enxergar os problemas teológicos dela. A gente pode até falar que, você não sabe o que está falando, você, na igreja adventista, não há esse discurso de ódio, né, com outras denominações. Então, gente, eu não estou falando da minha opinião ou da opinião de outra, não, estou falando da instituição, como a instituição se posicione, como a instituição se enxerga, né, dentro do cenário, certo? Então, não é sobre o que eu acho ou deixo de achar, mas é como a instituição vê e faz as coisas, né, como Ellen White viu, né, nas visões lá dela, e como ela escreveu e como ela orienta, até hoje, os escritos dela orientam a igreja adventista. Então, assim, se você perguntar para um adventista, tá, você seria um batista? Você seria um presbiteriano? Você seria um assembleiano?
Eles pulam lá longe, a maioria. Ah, não, mas eu sou adventista, eu não farei isso. Ok, você é exceção. Você realmente é exceção. Mas a maioria dos membros adventistas, eles pulam lá longe. Ah, eu não seria dessas outras igrejas, não, porque nenhuma delas segue a Bíblia como ela de fato é. Esse discurso, ele é caricato de uma pessoa adventista. Caricato, certo? E o pior de tudo é que existem muitas pessoas que sofrem ferrenhamente dentro da igreja adventista e permanecem lá dentro porque acreditam piamente que somente a igreja adventista é a verdadeira, que somente ela segue a Bíblia como realmente deveria ser seguida. Então, olha só o que essa instituição faz na nossa mente. E eu já acreditei nisso, gente. Eu não estou aqui falando, que isso. Eu fui nascida e criada na igreja adventista. E antes que falem que eu não sei do que eu estou falando, gente, eu já li a maioria dos livros da Ellen White, ok? Pra vocês terem ideia, o meu kit de devocional era a Bíblia, um espírito de profecia, né? Que na igreja adventista a gente não, né? Eles se referem aos escritos de Ellen White como espírito de profecia. E era o que estava ali no meu kit de estudo, certo? Então não dá para você falar que eu não sei do que eu estou falando. Não, eu vivi lá dentro a minha vida toda. Então se tem algo que eu entendo, é isso, certo? Então, o grande conflito, desejar de todas as nações, profetas e reis, patriarcas e profetas, orientação da criança, conselhos sobre regime alimentar, inclusive eu era vegetariana. Eu era ovo-lacto vegetariana, tentava seguir super à risca ali o que é falado sobre os ensinos de saúde da igreja adventista. Fazia isso. Continuo tendo uma alimentação super saudável, mas deixei de ser vegetariana. Então, assim, acredito que o que me fez ter o alerta, né, primeiro alerta ali, não foi as questões teológicas, foi realmente entender que a gente não estava sendo querido naquele ambiente, das duas igrejas aqui da cidade. Porque a gente começou a ter problema tanto com as pessoas de uma igreja, bem como da outra. A gente entendeu, não, isso aqui está muito errado. Olha só como é a mentalidade, né, de quem está em movimento sectário. Porque a gente não acredita que deveríamos sair da instituição que nós estamos, ou que estávamos no caso, só por causa de brigas de pessoas. A gente entende isso, ok? A gente tem que continuar ali, custe que custar, etc. Então foi necessário uma turbulência muito grande com as pessoas que estavam à nossa volta, para os nossos olhos virem a ser abertos para as questões teológicas. Então, assim, o frigir dos ovos foi enxergar que aquele ambiente, que a comunidade adventista aqui na cidade, era realmente tão tóxico que a gente não queria mais participar e a gente começou a viver um cristianismo, né, que, poxa, isso aqui tá errado, será que era realmente isso que Jesus queria que nós fôssemos, né, de não querer realmente nem ir para a igreja que ele escolheu, né, que é a verdadeira, que professa a Bíblia, né, que segue a Bíblia como ela realmente é para ser realmente assim. Então foram esses questionamentos que nos fez realmente entender que o buraco era muito mais embaixo, sabe? E foi essa questão toda que nos fez nos aprofundar e colocar à prova tudo que a gente sabia de Ellen White, tudo que a gente sabia da instituição e todos os dogmas que nós tínhamos como certos para nós, certo? Próxima pergunta. Como foi o processo de sair de um ambiente que já fazia parte da sua rotina? Gente, essa pergunta que ela me pegou em cheio, assim, porque foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, né? Como eu falei, eu fui nascida e criada na igreja adventista. O Bruno, ele era adventista desde 2016. Então tinha 9 anos, né? 9 anos que ele era da igreja. E assim, nós tínhamos uma rotina muito envolvida ali, né, na comunidade adventista. E a gente, do nada, né, parar de ir, porque, em primeiro lugar, nós não estávamos nos dando bem com as pessoas, e muito menos com o pastor de lá. E a gente ficou totalmente isolado, assim, dentro de casa. Ninguém mandava mensagem, ninguém nos procurava. Em janeiro, a gente começou a receber algumas visitas, aquelas que eu mencionei para vocês no vídeo anterior. Mas a gente não ia na igreja, não ia. A última vez que nós fomos foi no dia 31 de janeiro de 2026. Foi a última vez. Graças a Deus. E, assim, quando foi em março, eu falei pro Bruno, vamos em alguma igreja? Sério, assim, porque a gente não tem muitos amigos, né, eu e o Bruno aqui, até porque nós temos filhos e a maioria das pessoas que estavam envolvidas com a gente não tinham filhos, então a gente sempre foi um pouco mais excluído, né. E nas duas igrejas aqui não tinham tantas crianças, né, casais com filhos pequenos, igual eu e o Bruno. Então a gente já era, por si só, muito excluído, sabe. As pessoas que eram daqui de dentro de casa, né, elas simplesmente não vinham mais aqui, não vinham. Isso foi muito difícil, sabe? As pessoas saberem, porque existiam muitas pessoas que sabiam do que havia acontecido com a gente em relação
a liderança, né, a todos os problemas que a gente teve com o pastor e membros de liderança ali das duas igrejas, mas que simplesmente decidiram ficar do lado da instituição, né? E isso é muito comum em pessoas que se afastam de movimentos sectários, né, de realmente de excluir, né, essas pessoas. Então, era um ambiente da nossa rotina, né, assim, semanal. Então, foi devastador. Qual foi seu maior arrependimento na igreja que estava? Eu acho que o meu maior arrependimento foi não ter visto tudo isso antes. Realmente precisar passar por situações humilhantes e de assédio moral, né, de pastores e líderes para com a gente, e de não ter visto isso antes, sabe? Eu acho que isso me dá uma certa raiva, assim, até hoje, quando eu lembro. Cara, eu precisei passar por aquela humilhação ali. E assim, eu sou a terceira geração da minha família de adventistas, né? Era, né? Não sou mais. E aí, ainda estou me acostumando, né, a falar a terceira geração, então eu já vi minha avó e os meus pais sofrerem muito dentro da instituição da igreja adventista. Mesmo assim, eles continuam acreditando na igreja e tal, e ok, é a crença deles. Mas, até conversando com meu marido, a gente entendeu assim, isso vai parar na gente, isso não vai atingir os nossos filhos, né, porque só o que a gente viveu, né, eu e o Bruno, já atingiu a vida deles, de alguma forma, né, o estresse que nós vivemos já atingiu eles, como eu falei no vídeo anterior, né, no sono da Zenate, e o estresse também, com certeza, teve uma influência, né, para desenvolver, né, a questão do vitiligo do Bonifácio, porque é uma doença emocional e foi um processo emocional excruciante para nós aqui em casa. E quando a gente entendeu que, ok, nós vamos aguentar essa barra e não vamos permitir que eles vivam isso. Eles não vão ter as amarras institucionais que eu tenho, né, que eu, principalmente, como nascida e criada, mas fazer esse processo de quebrar um ciclo é muito difícil. É muito mais fácil você continuar ali dentro, ok? Aqui é o lugar certo, né, a igreja verdadeira. Então a gente tem que continuar aqui, custe que custar. Quebrar esse ciclo, ele é um processo difícil, e não é realmente para qualquer um, porque você precisa enxergar isso, olhar, começar a enxergar para tudo que você acreditou a sua vida toda, e entender que aquilo é mentira, e depois você precisa fazer o processo de quebrar aquilo em você, né, quebrar aquele ciclo em você, e não permitir que isso passe adiante. Então, uma forma muito significativa que eu fiz isso acontecer, assim, para nossa família, que no aniversário de 5 anos da minha filha, eu dei um colar para ela. Eu dei um colar, né? E eu sempre estou elogiando ela quando ela está com algum acessório. E sempre falo natural da Zenate, de querer se arrumar e tal. Hoje isso está muito mais aflorado nela, porque ela vê muito mais liberdade, né? Quando eu estava dentro da igreja adventista, eu podava muito isso nela. Né? E isso é algo natural de mulher, né? Querer se arrumar, querer se empiriquitar toda. E como foi foi um dos primeiros gestos simbólicos que eu fiz, assim, para ela, né? Olha só que diferença, né? Ela com 5 anos, ela colocou um colar, né? Justamente no dia do aniversário dela, eu dei o colar e coloquei nela. E eu com 28 anos, eu vim usar realmente meu primeiro brinco de pressão, Minha orelha não é furada, inclusive. Meu maior arrependimento foi realmente esse, de não ter visto tudo isso antes, de ter vivido todas as regras institucionais como se realmente elas fossem algo necessário, quando na verdade não eram. Então, existem muitas localidades em que essas regrinhas não existem. Aqui mesmo, como é uma cidade menor, a pessoa é muito mais tradicional. Mas a posição da igreja adventista em relação às joias é que não se use. Ellen White fala isso, e isso é disseminado. Hoje em dia não se fala mais tanto de vestuário, não se prega tanto sobre modéstia dentro das igrejas, né? Antes isso era muito mais exacerbado. E eu digo isso porque eu nasci, então eu peguei ali aquela fase dos anos 2000 todo, em que a gente só tinha que usar saia, usar calça era um negócio assim, meu Deus do céu. Então eu peguei toda essa fase. De uns tempos para cá, a igreja realmente ela começou a se abrir um pouco mais para essa nova realidade. E a última pergunta que eu vou gravar aqui para esta primeira parte é a seguinte: você sentiu culpa ou medo durante essa fase? Sim, senti muita culpa, muito medo, porque o que mais martelava na minha cabeça cara, eu aprendi que ali dentro da igreja adventista é a igreja verdadeira. Então eu tinha um medo gigantesco de sair de lá de dentro. E aí, cara, será se realmente se eu sair não vai dar errado?
Aí eu fico pensando, gente, como eu tinha tantas amarras institucionais. Gente, e sério, se você está em um lugar em que você se faz esse tipo de questionamento, esse lugar não é certo. Eu atestei isso porque eu vivi isso na prática. O ambiente, ele te traz medo e receio de sair dali, porque você vai ficar com medo de perder a tua salvação, porque você não vai estar com o remanescente, com o povo escolhido, na igreja verdadeira. Cara, só de você ter esse receio já mostra que você não está no lugar certo. Sério, não está mesmo. E se permitir continuar ali dentro é pior ainda, né? Porque você vai fomentar esse medo e essa culpa ainda mais na tua mente. Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigada por terem continuado até aqui. Lembrando, pessoal, que essa é apenas a primeira parte. A segunda parte, na quinta-feira, vocês vão ter o acesso. Então, eu já te peço que se inscreva, deixe o seu like, me ajude a continuar trazendo mais conteúdos aqui nesse sentido, e também da ficção cristã, que é algo que eu vou voltar a falar aqui também, sobre escrita, enfim, sobre tudo isso aí pra gente se desenvolver, né, cada vez mais. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até a segunda parte.